Olá! Já parou para pensar se algumas daquelas histórias que a gente aprende como fundamentais, sabe? Talvez até de textos sagrados, como a Bíblia, se elas não foram, assim, interpretadas para servir a certos interesses ao longo do tempo? E se figuras importantes ou até profecias acabaram ficando meio de lado ou minimizadas? É uma questão profunda, né? E que mexe com muita coisa. Hoje a gente vai fazer justamente uma análise aprofundada disso aí, e que argumenta assim com bastante força sobre a presença e a importância de figuras e nações africanas na Bíblia. É um material que desafia visões que ficaram muito comuns no Ocidente. Interessante. E a fonte menciona que essa pesquisa envolveu viagens, estudo de manuscritos antigos, inclusive lá na Etiópia. Exatamente. Então, nossa missão aqui hoje é desempacotar um pouco esses argumentos, né? E as evidências que esse material apresenta. Certo. Vamos olhar a crítica que fazem à tal maldição de Cã, destacar as figuras bíblicas de origem africana que são mencionadas e também dar uma olhada nas profecias citadas. Tudo baseado estritamente no material que a gente tem aqui, claro. Combinado. Vamos começar essa exploração? Ok, então vamos lá. O ponto de partida dessa argumentação que a gente está analisando é que uma interpretação bem específica de uma passagem lá em Gênesis foi distorcida. E distorcida para quê? Para criar uma justificativa, teológica, para a escravidão. Estamos falando da famosa, ou talvez infame, maldição de Cã. Precisamente. A análise vai no detalhe disso. Segundo Gênesis, capítulo 9, né? Depois do dilúvio, Noé se embriaga, fica nu na tenda. Sim, essa história é conhecida. Aí o filho dele, Cã, vê o pai naquela situação e conta para os irmãos, Sem e Jafé. Eles vão lá e cobrem o pai, com respeito, né? Andando de costas para não ver a nudez. Certo. Quando Noé acorda e descobre o que aconteceu, ele lança uma maldição. E aqui está o ponto crucial que o material enfatiza, direto do texto bíblico. Maldito seja Canaã, servo do servo será de seus irmãos. Canaã e não Cã. Exatamente. A maldição no texto literal não é sobre Cã. É especificamente sobre Canaã, que era um dos 4 filhos de Cã. Os outros eram Cuxi, Misraim e Put. E por que essa diferença Canaã e não Cã é tão importante para essa análise? Porque, segundo a argumentação aqui, Canaã e seus descendentes, os cananeus, a própria Bíblia descreve onde eles se estabeleceram, né? Foi no que a gente conhece hoje como o Oriente Médio. Ah, na região da Palestina, Líbano, por ali. Isso. Palestina, Líbano, partes da Síria, eles não eram primariamente povos da África subsaariana. A perspectiva aqui é que a maldição bíblica sobre Canaã se cumpriu historicamente quando os israelitas conquistaram a terra prometida e subjugaram justamente os cananeus. O material até cita Juízes 1, versículo 28, que fala dos cananeus sendo forçados a trabalho. Para essa leitura, a maldição se cumpriu ali. Não tinha originalmente nada a ver com a África ou com os povos africanos. Entendi. Faz sentido textualmente. Então, a análise está dizendo que pegaram essa maldição específica de Canaã e aplicaram em outro lugar depois. Exatamente. O material liga isso a um desenvolvimento histórico bem posterior, lá pelo século XV, né? Quando começa o tráfico transatlântico de escravos pelos europeus. Sim. Isso criou um problema teológico óbvio, um dilema. Como é que você concilia escravizar milhões de africanos com os ensinamentos cristãos básicos? Tipo, a ideia de que todo mundo é imagem de Deus. Exato. Gênesis 1, 27. E também Gálatas 3:28, que fala que em Cristo não tem diferença de raça, nem de status social. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre. Uma contradição enorme, realmente. E como é que, segundo essa exploração que a gente está vendo, essa contradição foi resolvida? A leitura que o material propõe é que a solução que encontraram foi justamente reinterpretar a maldição de Gênesis 9. Ah, Ignoraram que a maldição era só para Canaã. Aplicaram ao pai dele, Cã. E aí, por extensão, a todos os descendentes de Cã, que foram convenientemente identificados como sendo os povos africanos. entendi.
Criaram uma narrativa. Isso, para essa perspectiva, foi assim que se criou uma base supostamente bíblica para justificar a ideia de inferioridade e, claro, a prática da escravidão dos africanos. E o material dá algum exemplo concreto dessa manipulação? Sim, cita um exemplo assim bem extremo, que é a chamada Bíblia do Escravo, né, publicada lá em Londres, 1807. Bíblia do Escravo? Nossa, o que ela tinha de diferente? Bom, o título completo, segundo informado aqui, era algo como Partes selecionadas da Santa Bíblia para uso dos escravos negros nas Ilhas Britânicas das Índias Ocidentais. Partes selecionadas. Exato. Não era a Bíblia completa. A análise afirma que tiraram tipo 90% do Antigo Testamento e 50% do Novo Testamento. 90% do Antigo e metade do Novo. É muita coisa fora. Que partes eles tiraram, por exemplo? Justamente as partes que poderiam dar alguma esperança, né? Ou inspirar ideias de libertação, de igualdade. Imagino. O livro do Êxodo, por exemplo, que tem toda a história da libertação dos israelitas da escravidão no Egito, teria sido completamente retirado. Faz sentido, estrategicamente falando, para quem queria manter a escravidão. Pois é. E passagens como aquela de Gálatas, sobre igualdade em Cristo, também teriam sumido. Mas, segundo o material, olha só, mantiveram os versículos que mandavam os servos obedecerem aos seus senhores. Tipo igual. Tipo Efésios 6, versículo 5. Servos, obedecei a vossos senhores terrenos com temor e tremor. Essa parte ficou. O material que a gente está examinando descreve essa edição seletiva como algo deliberado, sabe? Para manter as pessoas escravizadas quietas, submissas, tirando das escrituras o potencial de libertação, de justiça social. A análise usa até um termo forte, genocídio espiritual. Genocídio espiritual. Pesado. A ideia de usar as escrituras para tentar destruir o senso de identidade, de dignidade, de propósito divino de um povo inteiro. Isso leva a gente para um outro ponto da análise, né? Que não é só sobre má interpretação. O material argumenta que houve também um apagamento ativo, um esquecimento, talvez de propósito, de histórias e personagens de origem africana que estão lá, dentro da Bíblia, que a maioria das igrejas aceita. Exatamente. A exploração relata uma conversa que o narrador diz ter tido em 2019 no mosteiro etíope, Debre, Líbanos. Na Etiópia. Isso. Lá, um abade, Abu Natekli, teria dito para ele que as Bíblias ocidentais são incompletas. Incompletas como? Por causa dos livros diferentes? Também por isso. Ele mencionou os 81 livros da tradição etíope contra os 66 ou 73 das tradições protestante e católica. Mas ele teria dito algo ainda mais forte, tipo, pior do que os livros que tiraram são as histórias que decidiram não contar, os heróis que decidiram esquecer, as profecias que decidiram ignorar. E ele estava se referindo especificamente à presença africana na Bíblia. Uau! Isso é forte. E quais seriam esses heróis esquecidos ou histórias ignoradas que o material destaca? Vamos ver alguns exemplos. Poderíamos começar com Ebed-Meleque, o etíope. Claro, Ebed-Meleque. Ele aparece lá no livro de Jeremias, né? Capítulos 38 e 39. E ele é descrito explicitamente como um homem etíope eunuco da casa real do rei Zedequias. Em Jerusalém, certo? Na corte do rei. Isso, em Jerusalém por volta de 588 a.C. Um momento super tenso, a cidade cercada pelos babilônios. E o profeta Jeremias, por pregar que a vontade de Deus era se render, é visto como traidor por alguns oficiais hebreus importantes. E o que eles fazem com Jeremias? Jogam ele numa cisterna cheia de lama para morrer de fome. Uma situação horrível. Nossa, e aí que Ebed-Meleque entra. Exatamente. Ele é o herói inesperado da história. Segundo o relato lá em Jeremias, Ebed-Meleque, esse africano na corte judaica, fica sabendo o que aconteceu e toma uma atitude muito corajosa. O que ele faz? Ele vai direto falar com o rei Zedequias, que estava lá no portão da cidade, e diz na cara dele, segundo Jeremias 38:9,
Meu senhor, o rei, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando na cisterna, porque morrerá de fome no lugar onde se acha. Puxa, que coragem! Chamar a ação dos oficiais de mal na frente do rei? Muita coragem. E a análise ressalta isso. E o mais interessante é a reação do rei. O rei que antes tinha cedido à pressão dos oficiais, agora manda Ebed-Meleque pegar 30 homens. 30? O material aponta que o texto hebraico original talvez sugira 30, não 3, como em algumas traduções, e resgatar Jeremias na hora. E ele vai. Sim, ele organiza o resgate. E ainda demonstra uma compaixão enorme. Ele arranja uns trapos velhos, umas roupas usadas, para colocar debaixo das axilas de Jeremias para a corda não machucar ele na hora de puxar da cisterna. Que detalhe, mostra cuidado, né? Muito. Um ato de coragem e compaixão. Mas o ponto culminante, que a análise destaca bastante, vem depois, em Jeremias 39. O que acontece? Deus manda uma mensagem direta, pessoal, para Ebed-Meleque através de Jeremias, prometendo que ele, Ebed-Meleque, seria salvo da destruição de Jerusalém que estava para acontecer. Uma promessa de salvação pessoal. Por quê? A razão é dada explicitamente. Porque confiaste em mim, diz o Senhor. A perspectiva apresentada aqui é clara. Olha só, temos um africano retratado como corajoso, justo, compassivo e pessoalmente abençoado por Deus por causa da sua fé. Uma narrativa que realmente contradiz totalmente a ideia de um povo amaldiçoado, inferior. Exatamente. E que, segundo o argumento, por ser tão inconveniente para essa narrativa, acabou sendo convenientemente minimizada ou até ignorada em muitos ensinamentos no Ocidente. Muito impactante mesmo. Qual outra figura que o material resgata? Falou de Simão de Cirene, talvez? Sim, Simão de Cirene é outro exemplo central para eles. Ele aparece nos evangelhos, Mateus, Marcos, durante a crucificação de Jesus. Ah, o que ajudou a carregar a cruz. Esse mesmo. Quando Jesus, já exausto, não aguenta mais o peso da cruz, os soldados romanos obrigam o homem que estava passando vindo do campo, Simão, a carregar a cruz no lugar dele, até o Calvário. E o texto especifica de onde ele era, Cirene. Cirene, onde ficava isso? Era uma cidade grega importante, mas ficava no norte da África, na Líbia atual. Ou seja, Simão era africano. O simbolismo disso é muito forte, né? Um africano ajudando Jesus a carregar a cruz. O que mais a análise fala sobre ele? Além desse simbolismo, que é imenso, um africano dividindo o fardo de Cristo no momento chave da redenção cristã, o Evangelho de Marcos dá um detalhe interessante. Ele diz que Simão era pai de Alexandre e de Rufo. Por que mencionar os filhos? A leitura proposta aqui sugere que Marcos fez isso porque Alexandre e Rufo deviam ser pessoas conhecidas e respeitadas na comunidade cristã para quem ele estava escrevendo. Tipo, olha, é o pai daquele Alexandre e daquele Rufo que vocês conhecem. E tem uma possível conexão com outra parte do Novo Testamento. Lá em Romanos, capítulo 16, versículo 13, Paulo manda saudações para a igreja de Roma e diz: "Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que também tem sido mãe para mim." O material levanta a possibilidade de que esse Rufo seja o mesmo filho do Simão de Cirene. Se for, indica que a família desse africano que carregou a cruz se tornou importante, querida na igreja primitiva. Que interessante. De novo, a análise questiona: por que essa história e essas conexões raramente são exploradas a fundo? Boa pergunta. E sobre a esposa de Moisés? O material toca nesse ponto? Toca sim. Lá em Números, capítulo 12, versículo 1. O texto é bem direto. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado mulher cuxita. Cuxita. Isso seria da onde mesmo? Cuxi, na geografia da Bíblia, é a região ao sul do Egito, pegando parte do que hoje é o Sudão, a Etiópia. Então a esposa de Moisés era africana, uma mulher negra. E como o texto trata a crítica que Miriam e Arão fizeram a esse casamento? Eles não gostaram, né? Não gostaram. Mas a reação de Deus é imediata e bem severa. Deus chama Moisés, Arão e Miriam para uma conversa. Defende Moisés com veemência e repreende duramente os dois irmãos por terem criticado a escolha de Moisés. E tem consequência para eles. Tem.
Como resultado direto dessa repreensão, Miriam fica leprosa. A interpretação que o material apresenta é que essa passagem mostra Deus defendendo explicitamente o casamento interracial de Moisés e punindo diretamente o preconceito racial ou étnico que Miriam e Arão demonstraram. O material também menciona aquela tradição extra-bíblica, que o historiador Joséfo registrou lá no século I, que diz que Moisés, quando ainda estava no Egito, liderou uma campanha militar na Etiópia e se casou com uma princesa etíope chamada Tarbis. Ah, sim. Se é a mesma esposa cuxita de Números ou outra, não dá para saber ao certo. Mas o ponto central para a análise é essa conexão íntima de Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento, com a África através do casamento. Uma conexão que o próprio Deus teria defendido. Um argumento forte contra qualquer ideia de separação racial vinda de Deus. E o eunuco etíope, lá em Atos dos Apóstolos, ele também entra nessa análise? Com certeza. É outro exemplo-chave para a argumentação deles. Em Atos capítulo 8, Filipe, o evangelista, recebe uma orientação de um anjo para ir numa estrada deserta. E o que ele encontra lá? Ele encontra uma comitiva, e nela um alto oficial etíope. O texto diz que ele era nada menos que o tesoureiro-chefe da rainha Candace da Etiópia. Candace. Era um título tipo faraó, mas para as rainhas-mães da Núbia ou Meroé, que era um reino poderoso ao sul do Egito. Ou seja, um homem muito importante. E o que ele estava fazendo ali? Ele estava voltando de Jerusalém, onde tinha ido adorar a Deus, e estava lendo em voz alta na carruagem dele o livro do profeta Isaías. Aí Filipe se aproxima, puxa a conversa e explica para ele que a passagem que ele estava lendo, Isaías 53, sobre o servo sofredor, se cumpriu em Jesus Cristo. E o etíope? Ele acredita na hora e pede para ser batizado ali mesmo, na primeira água que eles encontram. Ele se torna, assim, pelo relato de Atos, o primeiro convertido cristão africano que a Bíblia documenta. Que história incrível. E a análise enfatiza vários pontos aqui. Ele era um homem de alto escalão, letrado, rico, já era um buscador de Deus, e a tradição da igreja, que o material cita, diz que foi ele quem levou o evangelho para a Etiópia. Que se tornou uma das nações cristãs mais antigas do mundo, né? Exatamente. Isso mostra, para essa perspectiva, que os africanos não eram só receptores passivos do evangelho. Eram participantes ativos, inteligentes e centrais na expansão da fé desde o comecinho. O material ainda menciona outras figuras, assim, mais rápido? Sim, menciona Simeão, chamado Níger. Ele está listado lá em Atos 13, versículo 1, como um dos profetas e mestres na igreja de Antioquia. Antioquia era importante, né? Muito. Um centro missionário fundamental no início do cristianismo. E Níger, bom, é latim para negro, indicando a provável origem africana dele e sua posição de liderança espiritual na igreja. E, claro, menciona também a Rainha de Sabá. Ah, Rainha de Sabá, famosa. Famosíssima. A visita dela ao rei Salomão está lá em 1 Reis, capítulo 10. É uma figura de muito destaque. De onde ela era, exatamente? Tem um debate sobre isso, né? Tem, se era do sul da Arábia ou da África Oriental. Mas a tradição etíope, que o material que a gente está analisando usa bastante, identifica ela como Maqueda, rainha da Etiópia. E o que ela foi fazer em Jerusalém? Ela viajou uma distância enorme, com uma caravana gigante, cheia de presentes caríssimos, ouro, especiarias, pedras preciosas, para testar a sabedoria do Salomão, que era famosa no mundo todo. E ela ficou impressionada com ele, né? Totalmente. Ela não só admitiu que a sabedoria dele era ainda maior do que a fama, mas ela atribuiu essa sabedoria ao Deus de Israel. E louvou a Deus por isso. E Jesus menciona ela depois, não é? Sim. Séculos depois, lá em Mateus 12, versículo 42, Jesus elogia a rainha de Sabá. Ele chama ela de Rainha do Sul e diz que ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e que ela vai se levantar no dia do juízo para condenar a geração da época de Jesus que não estava dando ouvidos a ele. Nossa, é um elogio forte de Jesus. Muito. A perspectiva apresentada no material retrata ela seguindo essa tradição etíope como uma monarca africana. Poderosa, rica, inteligente e uma buscadora espiritual. E o exemplo dela foi validado pelo próprio Jesus.
Então, além de resgatar essas figuras, a análise também vai para as profecias bíblicas que falam da África. Sim, esse é outro pilar importante da argumentação. O material defende que existem profecias específicas na Bíblia que apontam para um papel importante e positivo dos povos africanos nos planos de Deus, especialmente nos chamados tempos escatológicos, né? O fim dos tempos. Que profecias seriam essas? Quais eles citam? Uma bem conhecida é o Salmo 68, versículo 31. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Etiópia estendendo as mãos para Deus. Isso. A leitura que eles propõem entende Etiópia, que no hebraico original é Cuxi, como representando as nações africanas ao sul do Egito. E a imagem é de uma busca ativa, voluntária, talvez até urgente, por Deus, vinda desses povos. Tem outras passagens nessa mesma linha? Tem sim. Sofonias, capítulo 3, versículo 10, é outra que eles destacam. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão oferendas. Meus zelosos adoradores, vindo de lá. Exato. Aqui, Deus parece estar reivindicando para si adoradores que vêm das profundezas da África, né? Da além dos rios da Etiópia, ou seja, da África subsaariana. E chama eles de meus zelosos adoradores, aceitando as oferendas deles. Isaías 18 também é um capítulo que recebe bastante atenção nessa análise. O que diz Isaías 18? Descreve uma nação poderosa, localizada também da além dos rios da Etiópia. E as descrições são impressionantes. Fala de um povo de elevada estatura e de pele brilhante. Um povo terrível desde o seu princípio. Uma nação forte e conquistadora. Nossa, descrições fortes. Muito fortes. E a análise contrasta essa imagem de força, de respeito, talvez até de temor, com aquela narrativa que veio depois de um povo amaldiçoado, fraco. E o que essa nação vai fazer, segundo a profecia? A profecia termina no versículo 7 dizendo que, naquele tempo, que é uma linguagem muitas vezes ligada ao fim dos tempos, esse povo vai trazer um presente ao Senhor dos Exércitos, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Um presente a Deus, em Sião. Para essa leitura, isso indica um papel futuro, um papel honroso e central para essa nação africana nos eventos finais da história, como participante ativo na adoração a Deus. E tem alguma passagem que compara Israel e Etiópia de forma mais direta? Tem sim. O material cita Amós 9, versículo 7, como sendo particularmente radical nesse sentido. O que diz Amós 9.7? Nela, Deus pergunta diretamente para o povo de Israel. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftor, e os sírios de Quir? Ele está colocando Israel e os etíopes no mesmo nível. A interpretação que o material dá é exatamente essa, que Deus está colocando Israel e Cuxi, Etiópia e outros povos também, no mesmo patamar, em termos do seu cuidado soberano, da sua ação na história. Isso desafiaria qualquer ideia de que o favor ou o plano de Deus é exclusivo para um único povo, sabe? Afirma a relação dele com os povos africanos de forma tão direta quanto a relação com Israel. Entendi. Então, juntando tudo isso, a desconstrução da maldição, o resgate dessas figuras históricas importantes e essa leitura das profecias, qual é a conclusão ou a missão, como você disse, que o material propõe a partir daí? Bom, com base nesses elementos todos, a análise articula o que eles chamam de uma missão quádrupla. Uma missão para os descendentes de africanos, que viria dessa herança bíblica que eles estão redescobrindo. Uma missão quádrupla. E quais seriam essas 4 partes? Primeiro, a preservação. A ideia aqui é que, especialmente pela tradição etíope, foram guardados textos antigos muito importantes. Como aqueles livros de Enoque, Jubileus. Exato. Livros cuja antiguidade foi depois confirmada lá pelos manuscritos do Mar Morto, né? E também formas de fé, de adoração, que o Ocidente teria perdido ou descartado. A missão seria continuar guardando e compartilhando esses tesouros. Certo. Preservação. Qual a segunda? Segundo, o testemunho. Ser um povo que testemunha certas verdades divinas.
E aí eles usam os exemplos das figuras que a gente falou. Tipo Ebed-Melech? Sim, Ebed-Melech como testemunho de justiça, de coragem, de compaixão mesmo no perigo. O eunuco etíope como testemunho da universalidade da fé, da busca sincera por Deus. E Simão de Cirene como testemunho da participação no sofrimento redentor e na comunidade da fé. Preservação e testemunho. Faltam duas. Quais são? Terceiro, a sabedoria. Essa parte é inspirada na Rainha de Sabá. A missão aqui seria valorizar, cultivar e compartilhar a sabedoria, incluindo o conhecimento ancestral, as tradições orais, as contribuições intelectuais e espirituais para o mundo todo. Sabedoria. E a quarta? E quarto, a restauração futura. O material vê um papel profético ativo, no cumprimento daquelas passagens que falam de Cuxi e Etiópia, estendendo as mãos para Deus, trazendo tributo a Sião. E como eles veem isso acontecendo? O crescimento enorme do cristianismo na África hoje em dia é interpretado, nessa leitura, como parte desse cumprimento profético. Algo que ainda está acontecendo que vai culminar num papel central nos eventos futuros. Então, amarrando tudo isso, qual é a mensagem central que essa exploração toda quer passar? Parece um chamado bem forte para uma reavaliação da história, da identidade. Exatamente, a mensagem fundamental que está em todo o material é um chamado. Um chamado para que as pessoas de ascendência africana reconheçam e abracem uma identidade, uma herança bíblica, que, segundo essa argumentação, foi sistematicamente suprimida, ignorada ou distorcida por séculos de interpretações eurocêntricas, racistas. Não é uma questão de dizer somos superiores, nada disso, mas sim de rejeitar totalmente aquelas narrativas de maldição, de inferioridade que foram impostas historicamente. E no lugar disso, encontrar um propósito nobre, um propósito divino, dentro das próprias escrituras sagradas. Uma perspectiva que, sem dúvida nenhuma, oferece um contraponto muito poderoso a certas narrativas históricas que a gente ouve mais, né? Sim. E a análise sugere que essa recuperação da identidade não é só para benefício próprio, vamos dizer assim, mas é crucial para que os povos africanos e a diáspora africana possam cumprir o destino profético que essa leitura enxerga para eles. E também tem uma questão implícita aí para a igreja como um todo, né? Tem. Levanta a questão da necessidade de um reconhecimento e talvez de um processo de arrependimento, de reconciliação por parte da igreja cristã mais ampla. Em relação a essas distorções históricas, a esse apagamento de narrativas bíblicas que o material denuncia com bastante veemência. Percorremos um terreno bem rico hoje, né? Explorando os argumentos dessa fonte, sobre como a história da maldição de Cã pode ter sido distorcida para fins horríveis, como figuras africanas super importantes na Bíblia talvez tenham sido sistematicamente negligenciadas, e como certas profecias podem, na verdade, indicar um papel central e honroso para a África e seus povos no plano divino descrito nas Escrituras. De fato, foi uma exploração densa. E a análise apresentada nesse material levanta perguntas cruciais, né? Sobre como a gente lê e interpreta textos antigos e sobre a influência muitas vezes invisível das nossas próprias lentes culturais, históricas, até políticas nessa leitura. Verdade. Deixa uma reflexão que vai até além do tema específico de hoje, eu acho. Quantas outras interpretações que a gente toma como certas, em várias áreas do conhecimento, podem carregar um peso de vieses culturais ou de conveniências históricas do passado? É uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. E voltando para o nosso foco aqui, como é que o reconhecimento da centralidade e da dignidade que é atribuída a um grupo específico dentro das narrativas bíblicas, como essa fonte argumenta para os africanos, pode, na verdade, iluminar de um jeito mais completo a interconexão profunda e o propósito que é compartilhado por todos os povos, dentro dessa mesma grande tapeçaria da história humana e divina. Uma bela imagem para terminar. Algo para a gente continuar a ponderar com certeza.
Vermelho nasceu a fé, onde o sol toca o chão do Éden. Ouviu-se o eco de uma promessa em línguas antigas, nas margens do Nilo. Simão carregou a cruz do Cristo, e até hoje o peso é luz. Não foi maldição, foi chamado. A África nunca o recusou. A cruz não é dor, é missão. É missão. Guardamos nas mãos revelação. Revelação dos pergaminhos de Etiópia ao coração. O amor de Deus tem nossa cor e canção. Nossa cor, nossa canção. Eunucos, profetas e rainhas, sabedoria que o tempo não apaga. Dos templos perdidos nas areias, renasce o verbo que o ocidente cala. Somos filhos da promessa antiga, promessa viva, testemunhas da justiça.